filhos são herança do Senhor. E a nossa meditação de hoje tem como esse tema: cuidando da herança do Senhor, que são nossos filhos. E o texto bíblico que escolhemos é o Salmo 127:3 e também Provérbios 22:6. Os irmãos amigos podem encontrar no quadro ali em cima. A Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos. Pai querido, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, e ela tem princípios profundos, mas também ensinados pelo Senhor de maneira simples e clara. Por isso queremos pedir que o teu Espírito Santo, autor e inspirador das Escrituras, nos dê entendimento, nos ilumine para compreender e aplicar às nossas vidas aquilo que a tua palavra nos ensina. E assim o teu nome seja glorificado, ouçamos a palavra do Senhor e não apenas do homem, e assim possamos sair daqui glorificando e bendizendo o teu nome. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. A minha mensagem hoje é mais direcionada ao Marcos e à Vanice, mas também se aplica a todos nós, porque todos, de alguma forma, temos crianças sob o nosso cuidado. Tanto pais, como avós, como tios, sempre alguém tem uma criança ou mais de uma na família, e nós gostaríamos que parássemos e pensássemos nessas considerações com respeito aos nossos próprios filhos, às próprias crianças que nós temos nas nossas famílias sob o nosso cuidado. Marcos e Vanice, vocês são pais mais de uma vez. Que experiência maravilhosa, essa experiência que vocês têm de olhar para essa bebezinha inocente, tão perfeita, e saber que essa criaturinha que está nos seus braços agora, Marcos, é a sua filhinha querida, uma princesinha que Deus lhe deu, tão perfeita, tão completa, mas ao mesmo tempo tão dependente, tão dependente. Vocês poderão observá-la enquanto cresce. Certamente, antes que percebam, ela já estará balbuciando as primeiras palavras, e o papai vai estar torcendo que seja papai, a mamãe que seja mamãe, e assim é. E cada um vai procurar ensinar a falar primeiro o papai ou a mamãe, e vão ficar torcendo para ver o que ela vai falar primeiro. Ela dará os primeiros passos vacilantes, vai cair, vai levantar, e num piscar de olhos ela estará correndo. O tempo passa tão rápido. Estará fazendo amizades, estará indo para a escola, estará se graduando na faculdade, namorando e casando, e começando uma família. E você vai olhar para trás e vai lembrar, parece que foi ontem, que nós viemos à igreja com a nossa pequenina nos braços e a dedicamos ao Senhor. O fato é que com o nascimento da Isabela começou uma nova jornada, uma nova aventura, uma nova experiência muito especial para vocês, para o Lucas, diante de Deus, e para nós como família de Deus, a sua igreja. Deus lhes deu a bênção de fazerem parte diretamente dessa experiência maravilhosa de ter uma filhinha. Por isso que a Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Deus o abençoou com a sua filhinha Isabela. E não há melhor momento que agora, eu creio, diante da igreja, da família de Deus, para pensar, para considerar mais uma vez, porque certamente já tenho feito isso várias vezes, sobre o privilégio e a responsabilidade de ser pai e de ser mãe. É um privilégio, é uma honra, é uma dádiva de Deus saber que Ele está confiando aos seus cuidados uma vida preciosa, como um livro em branco para começar a ser escrita.
Então, eu creio que desde que o momento que ela nasceu, e especialmente agora, é uma oportunidade para vocês considerarem que grande bênção de Deus é a Isabel. Deus lhes deu o privilégio de educá-la, e buscá-lo é o que devem fazer para ter dele a sabedoria, a direção, a orientação, enquanto a educam neste mundo tão conturbado em que nós vivemos. O mundo está cada dia mais difícil, e cada dia novidade, e por isso nós temos que estar sempre preparados. Eu imagino que vocês conhecem cada dedinho da mão e dos pés da sua filha, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tamanho do seu narizinho, se parece com o nariz do pai ou o nariz da mãe, ou do Lucas. Cada detalhe que a gente olha no bebê da gente, no caso de vocês agora, eu já tive a minha experiência, hoje eu vejo os netinhos, mas é sempre fascinante. Uma vida nova que Deus dá. Vocês podem ter observado muitas coisas na Isabela, mas a parte mais importante dela, vocês não podem ver. A parte mais importante não é visível para vocês. Deus deu a Isabela, além de toda essa delicadeza e formosura, beleza física, Deus deu a ela um espírito que é eterno, e que Eclesiastes 12:7 diz: um dia voltará para Deus. Então é como se essa herança de Deus estivesse emprestada por um tempo para vocês, como mordomos de Deus, cuidado. Deus está confiando uma vida, que a Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro, aos seus cuidados. Que grande privilégio, não é? Mas ao mesmo tempo, que grande responsabilidade que todos nós temos. E agora vocês, a sua vez. Portanto, assim como Lucas, Isabela também é uma herança do Senhor. É um presente de Deus. Que Deus quer que ela cresça e que ela viva diante da direção e na presença de Deus. E para isso, Deus espera que você, Marcos, você, Danice, guie a sua menina na palavra de Deus. A igreja faz a sua parte. Como vocês viram, temos aqui um trabalho especial. Mas o que a igreja faz é um complemento. A parte mais importante, Deus confiou a vocês. Vocês, a guiarem sua filha no caminho do Senhor, para que bem cedo ela possa conhecer a Jesus Cristo como Salvador. E a Bíblia diz que para isso vocês podem contar com a ajuda de Deus. Provérbios 22:6 diz, como uma palavra de garantia: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando estiver velho, não se desviará dele. Este versículo, quando interpretado, compreendido corretamente, nos mostra algumas coisas muito importantes que nós, pais, e aqueles que virão a ser pais, precisam saber. A primeira coisa que esse versículo diz é: ensina a criança. Deus nos dá filhos para que os ensinemos. E ensinar é mais do que falar. Ensinar é demonstrar pelo viver. Por que digo isso? Porque quem tem filhos que são criados na igreja, por exemplo, sabem, se você sempre ora na hora da refeição, e a criança ainda não fala a nossa língua, e a gente não sabe que língua que ela fala, porque é um balbuciar de palavras que ninguém entende, mas quando você ora, não vai demorar muito, a criancinha, sem que você mande, faz assim com a mãozinha também, e daqui a pouco vai estar fazendo blá 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 blá, imitando você. Ela não sabe porque você faz, ela não sabe o que você fala, mas ela vai estar imitando. E assim os outros gestos também. Então, ensinar é mais do que dizer faz isso, faz aquilo, mas é mostrar pelo exemplo como se vive.
E quando Deus diz ensina a criança, nós temos que saber que é como um discipulado. Ela está olhando como o papai faz, como a mamãe faz. E se a nossa vida for coerente, a gente está criando elas num caminho que elas não vão esquecer até o fim. Se a nossa vida for incoerente com aquilo que nós cremos, então nós não podemos contar com essa promessa de Deus. A promessa de Deus vem baseada nisso. As crianças não conhecem a diferença entre o certo e o errado. Não conhecem instintivamente essa diferença. Portanto, para o seu próprio bem e proteção, cabe a nós adultos ensiná-las. Mas ensiná-las em quê? A Bíblia diz nesse versículo: no caminho em que deve andar. Há só um caminho certo. Mas o mundo diz que há muitos caminhos. O nosso mundo é confuso. O nosso mundo é cheio de incertezas. E o nosso mundo diz que não há um caminho definido claramente. Não há uma definição certa entre o que é correto e o que não é correto, entre o certo e o errado. Nós vivemos num mundo em que tudo é cinza, tudo é relativo. O que é errado para um pode não ser errado para outro. O que é certo para um pode não ser certo para outro. Já não vivemos num mundo onde herdamos do nosso pai, da nossa mãe, uma noção de respeito à autoridade, de aquilo que é certo, o tempo pode passar, mas continuará sendo sempre certo, aquilo que é errado sempre será errado, não importa o nome que as pessoas deem ao erro. E você tem que tomar muito cuidado para estar politicamente correto, porque os que não gostam do que é correto podem criar problemas se você falar do que é correto. Vivemos num mundo assim. Eu estava escutando essa madrugada, porque eu perdi o sono, e no rádio eu estava escutando um jornal da França, e o comentarista estava dizendo que na França hoje já não se pode mais falar sobre os valores tradicionais, porque você será colocado à margem, à parte. Você tem que falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Eu pensei, acho que eles não conhecem o resto do mundo, porque não é só na França, isso está em toda parte. Agora nós pensamos, uma criancinha que nasce neste mundo, como ela pode conhecer a diferença se o papai e a mamãe, se os avós, se os familiares, se a igreja não ajudar a compreender? Pessoas que não conhecem a Deus nos dizem que não há um caminho certo para viver. Não há um caminho correto, único. Mas nós sabemos por experiência de vida e pelo conhecimento da palavra de Deus que o mundo está enganado e está enganando. A Bíblia ensina que há um caminho certo. O caminho certo é o caminho traçado pelo Criador. Aquele que criou sabe. É como se você pega o manual de como funciona bem uma máquina, ou como funciona bem um carro, um aparelho eletrodoméstico. O fabricante, ele explica o caminho certo para esse negócio funcionar é assim. Você pode pegar o manual de outra máquina e se você aplicar não funciona. Deus é o nosso Criador, e o manual do bem viver é a Bíblia, e nele nós podemos conhecer qual o caminho bom, qual o caminho certo para criarmos nossos filhos, para dirigirmos nossa família, para um bem viver. Aprendemos também na Bíblia que quando cuidamos dos filhos que são herança do Senhor, conforme a orientação bíblica, ainda quando for velho, diz o texto, não se desviará dele. Precisamos compreender que esse texto foi escrito no contexto judeu, num tempo em que os filhos eram considerados crianças ou ficavam em casa até a idade adulta, até perto de uns 20 anos. Portanto, quando a Bíblia fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, estava se referindo a um contexto em que as crianças deixavam de estar sob a orientação e autoridade dos pais muito mais tarde do que nos dias modernos.
Não precisa ir muito longe. Eu só deixei de estar debaixo da autoridade do meu pai e da minha mãe quando me casei. Eu casei com 21 anos. Na casa do meu pai, quem mandava era meu pai. E aí de mim se levantasse a voz para minha mãe. Ou se dissesse, mãe, pega isso para mim, senhora. Você não tem perna, pai? Vai pegar. Sua mãe não é sua empregada. Então, eu já aprendi desde menino. E ele que mandava. Hoje nós vivemos num mundo que as crianças mandam no papai, mandam na vovó, mandam no vovô. E a gente dá essa margem, porque a gente diz para a criança o que você quer. A criança que não sabe nada, escolhe. Quando a gente vem dizer, olha, para você o bom é isso. Então vivemos num mundo totalmente diferente. Estamos em desvantagem com o tempo quando a Bíblia foi escrita. As crianças até a idade adulta estavam sob submissão das autoridades e dos seus pais. Então os pais tinham muito tempo para realizarem o trabalho que Deus lhes deu a fazer. A tarefa que já era difícil, mas eles tinham tempo para realizar. Hoje nós vivemos num mundo em que tudo muda a cada instante. Não é do dia para a noite, é da noite para o dia. Você acorda de manhã, as coisas já estão tudo diferentes do que você deixou no dia anterior. Na linguagem bíblica, literalmente a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Vivemos no mundo da correria. Não há tempo para nada. Tudo era para ontem. E nós vivemos nesse mundo assim. Os conceitos morais, os valores da vida mudam rapidamente. E se o pai e a mãe não estão bem centrado, bem atualizado sobre o que e como educar os seus filhos, vai perder o controle. Por quê? Em face das conveniências de cada um, a satisfação dos prazeres pessoais, tudo passa a ser relativo. Agora, quando consideramos o texto que lemos, de Provérbios 22:6, nós vemos que nós precisamos investir o nosso melhor na formação e na educação das nossas crianças. Como disse, quando o texto foi escrito, o mundo andava bem mais devagar. Os pais tinham muito mais tempo em família para formar os seus filhos. Os filhos sabiam que tinha que respeitar a autoridade. Hoje, até na própria escola, as próprias escolas já criam na cabeça do seu pequeno um medo de adulto e da autoridade. Eu lembro que eu cheguei no Canadá em 1988 e meus filhos começaram a ir na escola pública. E um dia meu filho trouxe um papel para mim e falou, papai, eu tenho que mostrar isso para o senhor. Eu falei, o que é? Falou, a professora falou para não mostrar, mas eu preciso mostrar. Eu falei, o que é? Eles querem que eu explique aqui, se o senhor põe no colo, se o senhor toca em mim, se o senhor me abraça. E eu fui conversar com o assistente social, porque eu sou estrangeiro, eles tinham medo que eu abusava do meu menino. E eles dão para as crianças, mas não pode contar para o papai, você marca aqui como é essas coisas. Então a criança já cresce com medo, quando na nossa cultura abraçar e beijar e pôr no colo é uma coisa de carinho. E nós precisamos estar preparados, porque chegou um tempo que o nosso filho, nossas filhas chegavam na escola, a gente sempre foi de abraçar e beijar. Eles chegavam na escola e não queriam mais beijar a gente. A gente ia beijar e eles já não deixavam. A orientação que a própria sociedade põe deixa a criança até sem querer afeto dos próprios pais. Passou o tempo e eles começaram a compreender que papai e mamãe e os irmãozinhos são os melhores amigos e meu filho me beija até hoje, já está com 40 anos. Mas é a sociedade que a gente vive. E se nós vamos ver, nós estamos em desvantagem, porque o tempo que os nossos filhos passam na escola é muito maior do que o que passa com a gente. Por isso nós precisamos ter um viver, uma maneira de ser coerente com aquilo que cremos, para que quando eles voltam desse mundo conturbado para casa, eles saibam que nossa casa é um porto seguro. Quando ele vê tanta gente desorientada, ele sabe que papai e mamãe nos amam, que vovó e vovô também,
que a sua família é o lugar seguro onde ele pode encontrar um mundo diferente daquele que ele está vendo desmoronar lá fora. Por isso, quando a Bíblia fala que as crianças são heranças do Senhor, e que se nós as criarmos no caminho em que devem andar, ainda quando estiver velho, não se desviarão dele, a Bíblia está falando de muito mais do que simplesmente falar com a criança. A Bíblia está dizendo para nós que uma herança é alguma coisa que nós tratamos com muito cuidado para o ladrão não roubar. É alguma coisa preciosa. E a Bíblia está dizendo que isso é tão precioso que aquele que dá, que é o Senhor, Ele nos capacita para que as crianças possam andar nesse caminho como resultado do nosso ensinamento. A Bíblia não está falando aqui que o filho do crente vai ser crente porque o crente ensina as coisas de Deus. Salvação e conversão é algo pessoal. Você não pode converter o seu filho nem obrigá-lo a ser um crente. Mas eu tenho visto filhos de crentes, pessoas que não se converteram, mas vivem como um crente. Os princípios, os padrões morais, a maneira como vivem, são pessoas admiráveis. O que eu quero dizer? Se o filho de um crente não entregou a vida a Jesus, isso foi uma coisa pessoal entre ele e Deus. Mas se ele se torna um marginal, um perdido, aí muitas vezes é culpa nossa. Então nós temos que saber que você fala, mas o meu filho, eu ensinei no caminho do Senhor, o meu filho hoje não está na igreja. Mas você pode conversar com o seu filho e você vê, ele tem caráter, ele tem respeito, ele sabe entrar, sabe sair. Por quê? Porque você ensinou no caminho que deve andar. Agora a escolha de entregar a vida a Jesus é uma coisa, Vanice e Marcos, que ela tem que fazer. É claro que a sua influência vai ajudar muito para que ela o faça, mas tem que lembrar que isso é pessoal. Filho de peixe é peixinho, não é? Mas filho de crente não é crentinho. A pessoa tem que fazer a escolha. E nossa oração é que a nossa igreja, família de Deus, seja um ambiente onde Isabela, assim como o Lucas e as demais crianças, o Lucas já entregou a vida a Jesus. Ele me veio um dia me abraçar e me contar depois do departamento infantil que ele tinha entregado a vida a Jesus, alguns meses atrás. Um dia vocês vão poder ver isso também com a sua filha. E quando a criança então entrega a vida a Jesus, ainda é mais fácil, porque ela vai andar não somente no bom ensinamento moral, de valores que vocês transmitirão, mas elas também terão Jesus como Senhor da sua vida para conduzi-las. A minha oração é que isso aconteça bem cedo com Isabel. Minha oração é que cada família, cada pai, cada mãe, possa preocupar-se, porque eu vejo muitas vezes que pais dizem enganadamente: quando meu filho crescer, ele vai pensar nesse negócio de religião. A pessoa ensina a criança desde cedinho a escovar os dentes, tomar banho, ir para a escola, fazer a lição, ensina tudo. Mas quando chega numa parte mais importante, que é aquela que eu disse que nós não vemos, que é o Espírito, aquilo que é eterno, a pessoa muitas vezes diz: quando crescer, ele escolhe. E é perigoso, porque o mundo vive sem direção. E Deus já nos deu uma direção. A Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ame a Bíblia, compartilhe a palavra de Deus com seus filhos. Certamente Deus vai usar para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muita coisa que eu falei não está ali, vocês podem ter visto, não é? E eu sei, porque se eu fosse falar tudo que está ali, o tempo não ia dar. Mas a minha oração é que Deus possa abençoar meu irmão Marcos, minha irmã Vanice. Que Deus possa abençoar irmãos e irmãs e nossa igreja, para que os nossos filhos e filhas, netos e netas, possam fazer diferença no mundo que são vivendo. Que eles possam ser, como a Bíblia fala, o bom perfume de Cristo, para os que se salvam, para os que se perdem, como resultado do ensinamento que nós passamos para eles.
Santo Deus, nós pedimos que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia esteja sobre nós. E especialmente sobre o Marcos e a Vanice, Senhor, no conduzir a Isabela, num viver seguro, protegido, um viver abençoado, um viver feliz, e um viver onde ela possa conhecer Jesus desde a mais tenra infância. Abençoe, ó Deus, as famílias que têm os seus filhos já crescidos, para que possam vê-los, ó Deus, cada um deles andando no caminho do Senhor. Até aqueles que têm um bom caráter, uma boa formação, mas não fizeram uma decisão por Jesus, que possam ser tocados pelo Teu Espírito e compreender que aquilo que herdaram dos seus pais não lhes garante a salvação, que eles precisam por si só fazer aquela escolha maravilhosa de ter um encontro com Jesus que transforme as suas vidas. Dá esta alegria, ó Deus, aos pais, aos avós, aos tios, aos familiares aqui presentes. Dá alegria a nós que estamos vendo essas criancinhas na igreja crescendo, para que elas possam encontrar Jesus como Senhor e Salvador, porque sabemos que essa escolha é pessoal. Nós só ensinamos, mas a decisão é de cada uma delas. E elas aceitem ou não, continuaremos a amá-las com carinho, com amor, porque são tuas. Mas pedimos a bênção do Senhor sobre os que ensinam, que ministram, capacidade, sabedoria, diante deste mundo tão conturbado, que os pais tenham uma unção do Senhor. E mesmo quando os filhos não trabalham, possam compreender que são heranças do Senhor. Vidas preciosas, que carecem do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu carinho, expresso e expressado muitas vezes através dos seus pais. É no nome de Jesus que oramos.